Olá, pessoal da manutenção. Vamos falar sobre a manutenção baseada na análise de vibração. Uma manutenção preventiva e preditiva baseada em dados e análises de máquinas, né, onde você faz medições de vibração dessas máquinas para identificar algumas falhas. Então nós vamos ver e entender um pouquinho sobre essa questão da análise de vibração, o que é essa análise de vibração, por que alguma coisa vibra, identificando principalmente os picos relacionados à amplitude de vibração e à frequência de vibração. Nós podemos estar selecionando ou classificando os tipos de falha para saber qual parte da máquina está com problema. Então é bem interessante essa parte de análise de vibração e ela é muito empregada para a manutenção. A vibração, às vezes ela é desejada em algumas situações, nós vamos ver, não no caso da manutenção, mas ela é indesejada, sim, na nossa área. Quem vai realizar a manutenção não vai gostar muito da vibração das máquinas, né? Mas é a partir do sinal de vibração que é possível identificar algumas falhas, né? Então as falhas que vão acontecendo, desgaste, folga, falta de lubrificação e alguns outros itens que a gente vai mostrar aí depois, pode ser uma fonte de vibração. E a vibração ela causa ruído, ela causa mau funcionamento da máquina e também pode levar a falha da máquina, uma falha prematura. Então nós vamos ver essa questão da análise de vibração, principalmente de máquinas rotativas. Então nós temos alguns problemas nas máquinas rotativas, como o empenamento do eixo, o desbalanceamento rotativo, que é uma causa grande de vibração nas máquinas, e o desalinhamento. Então essas três coisas a gente vai estar atuando para corrigir esses defeitos, e a gente pode identificar esses defeitos também pela análise da vibração, ou fazendo também medições, até porque o desalinhamento muitas vezes ele é um desalinhamento estático, e tem o desalinhamento dinâmico, ou seja, a máquina já está desalinhada antes de operar, e com a operação da máquina, algumas deformações, algumas vibrações fazem essa máquina desalinhar ainda mais. Então tem o desalinhamento dinâmico, assim como outros problemas. Nós também vamos falar sobre algumas palavras, né? Algumas coisas que são ditas nessa área da manutenção, principalmente na questão baseada da confiabilidade e na probabilidade de falha. Nós temos que pelo menos conhecer alguns termos técnicos utilizados na identificação dos tempos entre falhas, né? Então o tempo na manutenção ele tem nome específico, nós já vamos ver aqui. Então existe o MTBF, então o pessoal vai falar sobre esse termo, né? O MTBF, o que é o MTBF? É uma sigla associada ao nome em inglês do Mean Time Between Failure, ou na verdade um tempo médio entre falhas. Então na verdade é uma média que você tem de tempo entre uma falha e outra, né? Então você vai pegar aqui o tempo total disponível menos o tempo perdido na questão de manutenção, dividido pelo número de paradas. Então vamos supor que você tem um período integral disponível para operar da tua máquina de 24 horas. Disponível, uma palavra muito interessante na questão da manutenção. A manutenção precisa trabalhar para que haja disponibilidade das máquinas, e quanto maior essa disponibilidade, melhor, né? Então uma palavra também muito utilizada é essa palavra disponibilidade da máquina. Então, o período integral disponível da máquina, que é um exemplo, 24 horas. Nessas 24 horas aconteceram 3 paralisações. Uma paralisação de 1 hora, uma outra lá para fazer um reparo 2 horas,
e a última paralisação de 30 minutos. Então nós temos aí para calcular o tempo médio entre entre as falhas, né? Para que você depois consiga com esses valores prever a manutenção. Então você consegue com esses valores prever uma manutenção. Então a manutenção preventiva e preditiva ela é baseada nesses tempos. Então 24, o tempo total disponível menos o tempo perdido nas paradas, que é de 3 horas e meia, né, dividido por 3 vai resultar em 6,83 ou 410 minutos. Esse é o tempo médio entre as falhas. Pois existe também a sigla MTTR, que é o Mean Time to Repair, que é, no caso, o tempo médio que você levou para fazer o reparo, né, para fazer a manutenção. Veja que uma manutenção numa parada dessa máquina você levou 1 hora, a outra 2 horas e a outra meia hora. Então, qual que é o tempo médio para fazer o reparo das máquinas? Simplesmente uma média aqui na soma dos 3 tempos, dividido por 3. São 70 minutos aí o tempo médio. E um tempo muito importante também, que é analisado a partir da probabilidade estatística das falhas, é o MTTF, que é um Mean Time to Failure, ou seja, um tempo médio para vir a falhar a máquina. E isso sim estabelece o tempo, né, que você pode manter a máquina em operação sem fazer a manutenção nela, né? Então você vai prevendo, né? Qual que é esse tempo? É de 2 anos? Não, 2 meses, 1 mês e meio, o tempo em horas, que você vai prevendo para as tuas máquinas, então esse MTTF. Então é muito importante para o pessoal técnico da área de manutenção saber pelo menos o que seriam esses termos que o pessoal vai utilizar para determinar aí o tempo médio entre falhas, o tempo médio de reparos. Isso aqui são dados que você obtém a partir da análise estatística. Então a gente não vai entrar nesse mérito da questão da análise estatística e probabilidade da manutenção. Mas toda manutenção preventiva e preditiva ela é baseada em dados de falha das máquinas e também é feito uma previsão a partir de dados estatísticos, através da probabilidade de falha ou a probabilidade de sucesso, né? A partir de alguns parâmetros, distribuições, você consegue determinar esses tempos entre as falhas. Então, o pessoal aí técnico da manutenção precisa ficar atento a esses tempos. Então, palavras importantes na área da manutenção é disponibilidade, tempo entre falha, tempo médio entre falhas e tempo médio de reparo. E também a confiabilidade das máquinas, a partir de uma probabilidade de falha. Confiabilidade também é um termo bastante utilizado na área de manutenção. Então, conhecida essa questão do tempo, vamos identificar um tipo de falha muito comum presente nos sistemas de transmissão por correia e podemos também citar correntes. Então, o desalinhamento vai acontecer na montagem de polias e de correias. Tá? Tem que montar alinhado, porque senão vai trazer problemas de vibração, vai trazer problemas de funcionamento da máquina. Isso acontece no sistema de transmissão com engrenagem também, né? Uma engrenagem que está um pouco desalinhada em relação à outra, não vai ter um bom funcionamento. Mas essa questão de transmissão por correia e por corrente é fundamental o alinhamento também. E tem a outra questão do alinhamento que a gente vai ver depois, que é entre eixos, né, através de acoplamentos. Então existe uma situação que existe um desalinhamento que a gente chama de paralelo. O que é o desalinhamento paralelo? Então aqui tem uma régua colocada, há um deslocamento dessa polia, elas são paralelas as duas, tá? Só que elas estão deslocadas. E existe um desalinhamento angular. O desalinhamento angular, elas estariam quase que na mesma linha para ficar paralelas, no caso, mas uma das polias aqui ela tem uma leve inclinação.
então ela tem um desvio angular em relação à outra polia. E esse desvio angular ele pode ser no eixo vertical ou no eixo horizontal, né? Então a gente consegue ver aqui os dois desalinhamentos angulares nessa vista superior aqui mostrada. Existe um desalinhamento angular no eixo vertical e no eixo horizontal aqui. É importante a gente prestar atenção nesses dois tipos de desalinhamento angular. E pode ser que existam os dois, tá? Aqui nesse caso a gente está vendo os dois desalinhamentos acontecendo simultaneamente. A polia está um pouco para lá, para cima da face, né? Não está alinhada. E também está com uma leve inclinação aqui. Então tem os dois desalinhamentos. É muito importante que haja um alinhamento das polias, das correias, para um bom funcionamento. Existe a possibilidade de você usar mesmo uma régua, algo plano e reto, para fazer o alinhamento dessas polias, ou mesmo com fios, né? O pessoal acaba utilizando fios aqui para fazer o alinhamento. Amarra um fio no eixo, passa pela polia e verifica esse alinhamento, né? Então pode ser através de uma régua, ou amarrando, aqui no caso foi amarrado um fio no eixo, e passado esse fio aqui no cantinho da polia, contornou aqui a polia, passou lá pela outra polia e voltou aqui. Então você estica esse fio e todos os pontos de extremidades das duas polias, no caso, precisam estar em contato bem certinho na altura do eixo. Então é garantido que há um alinhamento correto, tanto angular quanto paralelo. Ou mesmo, né, utilizar aí a tecnologia, os equipamentos que fazem as medições de quanto está desalinhado para lá ou para cá, se é paralelo ou se é angular. Então a medição a laser, os equipamentos que conseguem fazer essa verificação. Uma outra situação de desalinhamento que nós precisamos ficar atento é entre o acoplamento entre o motor e a máquina movida, um redutor, um ventilador. E esse acoplamento geralmente ele é feito através de elementos elásticos, os próprios acoplamentos, que eles atendem, né? É possível ter um pequeno desalinhamento, mas não tão grande. Então, quando esse desalinhamento ele for grande, acaba que traz bastante problemas de vibração nas máquinas e compromete o funcionamento e pode prejudicar, levando à falha da máquina. Então existe o desalinhamento paralelo, de novo aqui, há uma distância paralela entre os eixos, ou pode ser que haja um desalinhamento angular, o motor aqui está um pouco inclinado na sua base, então isso também prejudica o funcionamento. Como eu disse, esses acoplamentos elásticos que a gente utiliza, né, na junção de um motor e um redutor, por exemplo, eles vão suportar um pequeno desalinhamento angular ou paralelo. Alguns acoplamentos são mais para angular, outros são mais paralelo. E existe a possibilidade também da ocorrência de um desalinhamento somado, né, paralelo junto com o angular. Está um pouco deslocado e também um pouco inclinado. O que é feito nessas situações é uma análise desse alinhamento e colocado calços, geralmente kits, né? A gente compra esses kits, como a gente já comentou na aula de manutenção. Esses calços são colocados no suporte, nos pés de apoio, ou do motor, ou do redutor, até nivelar e alinhar os eixos. Isso pode ser feito através, então, com alinhamento a laser. São instrumentos que a gente monta num lado e no outro dos eixos e faz a verificação. Você informa em alguns programas a distância que tem entre os pés de apoio, o sensor, e o próprio sistema, o próprio programa já vai dizer para nós qual é o calço, a espessura do calço e em qual pé a gente deve colocar para que se tenha o melhor alinhamento naquela condição. Zerar a condição às vezes é complicado, né? Zerar a condição de alinhamento, e muitas vezes isso aqui é feito com a máquina parada, claro, e em operação, a máquina apresentando algumas vibrações,
começa a aparecer às vezes esse desalinhamento dinâmico. Então zerar esses alinhamentos é um pouco complicado, mas você consegue diminuir bastante o desalinhamento numa tolerância e conseguir que a amplitude de vibração seja a menor possível. Por isso, então a gente acaba estudando vibração, porque esses desalinhamentos, empenamentos em eixo, como a gente já mencionou, e o próprio desbalanceamento, vocês já levaram aí o veículo lá para você fazer o balanceamento das rodas, ou trocou o pneu, enfim, onde coloca seu pneu numa máquina de balanceamento e aí se verifica aonde colocar a massa, para fazer o balanceamento da roda. Por quê? Porque uma situação é o seguinte, a roda entortou um pouquinho, recebeu uma pancada, a distribuição de massa da roda não é totalmente igual em relação ao seu centro, então existe uma massa deslocada girando fora do centro e isso causa desbalanceamento. Por mais que a gente tenta alinhar 100%, sempre há um desbalanceamento residual. Então uma polia, um disco que vai girar, é muito importante que ele esteja bem balanceado para que não se tenha problemas com vibração por causa do balanceamento. Então, além do balanceamento, desalinhamento e empenamento. Então, isso são alguns problemas das máquinas rotativas e que a gente consegue analisar a partir dos dados de vibração, porque isso vai causar vibração. Os desalinhamentos vai causar vibração, como também o desgaste e outros tipos de falha. E aí a gente vai lá e consegue corrigir isso. Então, análise de vibração. Como que é feito esse monitoramento e análise de vibração? Então, geralmente é feito a partir de sensores colocados nas máquinas. Então, você tem sensor de vibração colocados na máquina. Geralmente, esses sensores de vibração são acelerômetros, ou seja, vai medir a aceleração como a máquina está vibrando. Então, em algumas situações, a gente até consegue ver, visualizar a vibração, está vibrando. Mas em muitas situações a gente só consegue, com o tato, a nossa mão, colocar em cima da máquina e perceber que ela está vibrando. A partir da sensibilidade da mão ou da pele, enfim, reconhece que ali está vibrando na operação da máquina. Essa vibração ela precisa ser medida, então, com um sinal de aceleração, e precisa ser analisada. Existem então os analisadores, os hardwares e softwares para fazer essa análise de vibração. Muitas empresas desenvolvem equipamentos específicos para você poder fazer uma medição remota, sair medindo ponto a ponto. Não, você pode ter uma estação, um computador para fazer isso, uma placa de aquisição, enfim, são muitos instrumentos para você conseguir coletar sinais de vibração, medir a vibração. Mas algumas empresas acabam fazendo isso em equipamentos menores que você consegue ir até próximo da máquina em situações remotas e fazer a medição ali mesmo da máquina. Em outras situações existem o que o pessoal fala de análise online, em que você tem a colocação do instrumento ali de medição na máquina. Esse instrumento de medição conectado com um fio. Esse fio vai até uma central, ou mesmo existem transmissores nesses acelerômetros, enfim, nos sensores, existem os transmissores também que transmitem esse sinal pela internet, por Bluetooth ou por outra tecnologia, via rádio, emitindo esse sinal para uma central. E essa central pode estar dentro da própria empresa ou pode estar em uma outra empresa terceirizada em qualquer lugar do mundo fazendo monitoramento da tua máquina. Então, muitas empresas grandes aí têm esse serviço de manutenção terceirizado por empresas que prestam esse serviço de manutenção fazendo monitoramento das condições da máquina à distância. Se chama online. E essas medições que você sai fazendo nas máquinas, geralmente são chamadas de medições offline. Então, são termos que a gente acaba utilizando na manutenção e é preciso a gente se acostumar muitas vezes com esses termos. Essa medição que você sai, fazendo a medição dessa peça, depois daquela máquina, depois da outra máquina, é também determinada uma rota de medição.
Uma sequência de medição também se chama de rota de medição, e alguns equipamentos inclusive tem assim esse nome, né, rota, para você determinar qual a rota de medição, dar o nome da máquina, a data, qual a direção que você está medindo a aceleração. Então, em relação à vibração, aqui nós temos dois exemplos de vibração. A vibração, por exemplo, de um veículo andando numa estrada, a perturbação da via sendo transmitida ali para o pneu, para a suspensão do veículo e para toda a carroceria do veículo. Então a gente consegue sentir a vibração também vinda lá do motor, né? O motor também vibra. A gente consegue às vezes perceber lá sentado no banco do veículo, perceber que o veículo está andando, está vibrando, e vibração no volante. Se tem, por exemplo, algum desbalanceamento, algum problema de alinhamento nas rodas, a gente começa também a sentir vibração no volante. Todas essas vibrações que acontecem nas máquinas e prejudicam o funcionamento da máquina, a gente chama então de vibração indesejada. Mas existem situações que a vibração ela é desejada, certo? Você quer que aconteça a vibração. Por exemplo, no rompedor de concreto, de pedra, enfim, ali o processo, o impacto que é provocado para romper a rocha é um processo de vibração. Compactadores de solo é vibração. Centrífugas, assim, peneiras vibratórias precisam da vibração. E nós, por exemplo, estamos nos comunicando, a princípio, pelo processo de formação da voz, enfim, tudo isso é vibração. Os ouvidos funcionam com essa ideia de vibração. O som é uma vibração, uma onda sonora, né? Então, existem as vibrações desejadas e, no caso, as indesejadas. Nas máquinas, a gente precisa estar monitorando, controlando, para que elas não ultrapassem certos níveis de vibração. Tudo vibra, certo? Ou tudo é passível de vibração, porque a vibração acontece nas máquinas, nos equipamentos, porque eles apresentam uma massa, ou seja, pesam, se leva lá na balança, vai pesar, tem massa, certo? Tantos quilos de massa. E uma certa rigidez. Uma estrutura tem uma certa rigidez para estar ali presente, estar de pé. E tudo que tem massa e rigidez é passível de vibrar. Então, o que a gente precisa é garantir que essa vibração não tenha uma condição que a gente chama de ressonância, que a frequência natural, como essa estrutura gostaria de vibrar, não pode coincidir com a rotação da máquina, por exemplo, porque aí você tem esse fenômeno da ressonância, onde a vibração ela é amplificada. Então, muitas condições de vibração das máquinas, onde que a vibração ela é muito elevada, é porque ali a máquina apresenta uma frequência natural, né, muito próxima das frequências que estão excitando a máquina. O que são as frequências excitadoras? As frequências que vêm da rotação da máquina, que vêm de um problema de desbalanceamento, desalinhamento, empenamento, certo? Isso vai provocar vibração, e a gente vai ver também outros picos de vibração numa determinada frequência devido, por exemplo, a falha em rolamento, a falha nos dentes de engrenagem. Tudo isso provoca picos de vibração numa determinada frequência que podem encontrar uma frequência natural da máquina e aí vibrar, né, em elevadas amplitudes e trazer a falha prematura da máquina. Então, essa questão de frequência, né, é um ciclo por segundo que algo vibra. Frequência a gente já sabe, estudou em alguma disciplina, né, que está associado ao inverso do período com que algo leva para oscilar. Então, por exemplo, um pêndulo, né? O pêndulo sai de uma posição, vai para outra e volta, a gente mede o tempo. Esse tempo é formado, então, o período. O tempo para o comprimento, né, de uma onda, né, de pico até o fim. Então, esse é o período. E aí o inverso desse período é a frequência. Então, ou seja,
quantas vezes algo vibra ou realiza um ciclo por segundo. Então, geralmente é dado nessa unidade em Hertz, a unidade ciclo por segundo. Quantas vezes vibra algo por segundo é o que a gente analisa na frequência. Então, as máquinas que apresentam vibração, as mais comuns, as bombas, os motores, sistemas de transmissão e ventiladores, né, apresentando vibração. Então, a gente vai lá e faz o monitoramento dessas condições de máquina a partir da medição, utilizando aí um acelerômetro, e faz a medição dessa vibração e faz a análise aqui através de um instrumento de análise de vibração. Então, aqui está representando a máquina. Então, a máquina ela vibra com formatos de vibração específico. Uma parte da máquina tem aqui uma frequência de vibração, aqui tem uma outra frequência de vibração, aqui tem outra. Então, se faz uma análise, uma medição desse sinal. Então, ela tem esse sinal aqui medido. E esse sinal ele é medido no que a gente chama no domínio do tempo. Então, a gente vê aquela onda de vibração, né, a máquina vibrando, então a gente mede. Isso é analisado no tempo. E existe a possibilidade, e isso é muito realizado, de se fazer a transformada de Fourier. O que significa isso? É um processo matemático que envolve a integral de Fourier, em que você vai transformar o sinal que está vibrando aqui no tempo num domínio da frequência. Então, a gente vê uns picos de frequência que compõem esse sinal. Então, veja que o sinal tinha a máquina estava vibrando em 3 condições de frequência juntas aqui. Existia uma porção da máquina que estava excitando uma frequência de amplitude grande, uma amplitude grande de sinal de amplitude grande mais uma frequência baixa, ou seja, aqui um período muito grande, o inverso do período, nós temos a frequência, né? Então, aqui nesse tempo só completou um ciclo. Já no mesmo intervalo de tempo, nós já temos 3 ciclos completados aqui, né? Ou um ciclo, 2 ciclos e meio. Né? Então, quer dizer que esse sinal é de mais alta frequência que esse. E uma situação aqui das engrenagens excitando essa máquina numa condição de mesmo tempo, mas com uma frequência maior. Veja como ele vai subindo e descendo com uma frequência, ou seja, o número de ciclos realizados nesse mesmo período de tempo é maior, ou seja, a frequência é maior. Então, esse sinal aqui, ele vai se somar, a vibração vai ser medida aqui pelo acelerômetro, uma soma desses sinais. Então, é isso que a gente acaba medindo, né? Uma composição de vibração de diversas situações de vibração da máquina. Então, aqui é o sinal medido no tempo. Aqui tem uma ilustração também de um sinal medido no tempo real, onde nós temos também a presença do ruído de medição. E aí, depois que a gente faz a transformada de Fourier desse sinal, ela é uma questão de transformação matemática, nós conseguimos identificar aqui, pelo menos, no domínio da frequência, que existem 3 picos. 1 pico, 2 picos, 3 picos. Ou seja, as frequências específicas com que esse sinal está vibrando. Ou seja, aqui a gente conseguiu ver um exemplo bem prático aqui em relação a 3 frequências que estão compondo esse sinal de vibração. E aí mede isso aqui. Depois que faz a transformada de Fourier lá no programa, no software, matematicamente, você tem análise no domínio da frequência mostrando os picos. Então, é isso que a gente faz numa análise de vibração. É analisar a amplitude de vibração no tempo. Qual que é o valor de amplitude aqui, se está vibrando muito ou pouco. E também uma análise na frequência. Então, existem os picos nas frequências em que a gente acaba analisando para saber se isso é um problema ou não. Então, existem aqui uma margem de segurança estabelecido principalmente nas frequências, e se esse pico acaba ultrapassando uma margem de segurança, já vai ter um alarme lá que vai indicar, a máquina está apresentando problema. Então, ela vibrou mais, está vibrando mais do que ontem, por exemplo, já vai lá e vai despertar lá um alarme.
A medição que a gente realiza é de aceleração, certo? Então, o acelerômetro vai lá e mede a aceleração. Mas é possível a gente medir velocidade com um vibrômetro a laser, por exemplo, mede velocidade de vibração, ou um transdutor de deslocamento. Tudo isso depende da frequência como algo vibra. E a gente viu que o sinal que a gente mede numa máquina, ele é uma coisa meio que estranha aqui, né? É uma componente de diversas frequências, além do ruído, que é alta frequência. Mas a gente acaba estudando primeiramente a questão de vibração a partir da consideração de um seno. Então esse é um sinal, o sinal senoidal, ele é o que representa melhor as características de vibração de uma máquina, principalmente rotativa, uma vez que a rotação de uma máquina, né, uma volta completa, ela pode ser representada através de um seno. Então o seno acaba sendo um sinal bastante utilizado para compreender as questões de vibração e também a partir de todas aquelas componentes de frequência a gente acaba decompondo aquele sinal que a gente chama aqui um sinal real em sinais senoidais com frequências específicas, que é isso aqui, né? Cada pico aqui representa uma frequência de vibração, então a gente vai lá e identifica essas frequências. Mas a gente mede a aceleração ou velocidade de deslocamento também dependendo da velocidade da rotação das máquinas. As normas das máquinas que a gente opera geralmente estão vinculadas a valores de velocidade. Mas se a gente medir a aceleração, é possível transformar para a velocidade com a integração. Você faz uma integração numérica desse sinal, sai da aceleração para a velocidade, da velocidade para o deslocamento, da mesma forma que a gente aprendeu lá em física, essa relação entre deslocamento, velocidade e aceleração de uma partícula, de um sólido. Aqui também tem a vibração em aceleração, transforma para velocidade ou deslocamento. A unidade de aceleração metro por segundo ao quadrado, mas também a aceleração é vinculada às vezes com a aceleração da gravidade, na unidade G, né, da aceleração da gravidade, mas pode ser mais compreendido, né, em metro por segundo ao quadrado, velocidade em metro por segundo e o deslocamento em metro, certo? Aqui nós temos só uma parte do sinal senoidal para analisar principalmente a questão de amplitude de um sinal. Então, o que quer dizer a amplitude de um sinal? A amplitude é sempre o valor de zero a pico desse sinal. Geralmente é representado pela letra A. Então, se algo está vibrando com amplitude de 2 metros por segundo, se for um sinal de velocidade, quer dizer que é essa altura aqui de zero a pico do sinal, sendo um sinal senoidal. A média de um sinal senoidal, por exemplo, nesse caso aqui é zero. Às vezes o pessoal fala de amplitude pico a pico, ou seja, seria do pico positivo ao pico negativo. E algumas vezes, para compreender a questão de potência também do sinal, os sistemas eletrônicos usam isso, é o sinal em nível RMS. O nível RMS seria uma integração significando aqui o root means square, que é uma média da raiz quadrada do sinal. E no caso, para um sinal senoidal, a gente calcularia o sinal RMS, a amplitude RMS desse sinal, como sendo a amplitude, nesse caso aqui, essa amplitude é um valor unitário, 1, dividido pela raiz de 2. Então, 1 dividido pela raiz de 2 vai dar 0,707. Então, seria a amplitude RMS de sinal aqui. A amplitude desse sinal mostrado aqui, a amplitude A, seria de 1. E a amplitude de pico a pico seria 2, né? Porque é 1 mais 1, 2. Certo? E no caso da vibração de máquinas, é estabelecida algumas normas que falam sobre a amplitude de vibração, principalmente a amplitude de zero a pico. Então, a classe de vibração, segundo a norma ISO 10816, é uma norma de máquina rotativa que estabelece uma faixa de rotação para essa máquina, 120 a 15.000 RPM. Então, dentro dessa faixa de rotação, a gente pode estar usando essa norma para saber se algo está vibrando muito ou se está vibrando pouco,
se é algo normal ou se a gente precisa fazer uma manutenção quando fizer a análise de vibração. Fora dessa faixa de vibração, existem outras normas, aqui a gente trouxe essa que é uma norma bastante utilizada. Então essa norma acaba separando as máquinas em classes, a classe 1, 2, 3 e 4, onde a classe 1 são motores individuais acoplados a máquinas individuais, então não há uma ligação de muitas máquinas em condições normais, e são máquinas até 15 kW. A classe 2 já é uma máquina de médio porte, os motores acima de 15 kW até 75 kW, já tem uma fundação especial essa máquina. A classe 3 são movimentadores primários grandes e outras máquinas com grandes massas rotativas e fundações pesadas que são relativamente rígidas em relação à direção da medição de vibração. E a classe 4, movimentadores primários grandes e outras máquinas com grandes massas rotativas e fundações pesadas que são frouxas em relação à direção da medição de vibração. Então, turbogeradores, turbinas a gás, maiores que 10 MW de potência. Então, é mais pelo tamanho também a questão da fundação dessas máquinas. Geralmente, a gente trabalha aí com as classes 1 e 2. Além das classes 1, 2 e 3, a norma também estabelece que o equipamento é novo, ou seja, é utilizado. Então, a classe A, equipamento novo. A classe B já é um equipamento que estaria em condições de operação. A classe C, equipamento em condições de operações permissíveis, porém em níveis de alerta para manutenção. Já se tiver na classe D, equipamento em condição de operação não permissível, com níveis de vibração ultrapassando o limite permitido. Então, vamos supor que eu tenho lá uma condição de um motor elétrico de 5 kW, ligado a um ventilador, então estaria na classe 1. E ele já é um equipamento que a gente acredita que ele está vibrando, né? Então, da classe 1, ele está vibrando, eu fiz lá uma medição, ele está vibrando a 7 metros por segundo ao quadrado. A amplitude de 0 a pico deu 7 metros por segundo ao quadrado. O que é esse nível de vibração? É alto ou é baixo? Olha, a princípio, eu falei 7 metros por segundo ao quadrado, né? Mas a norma aqui ela traz uma relação com velocidade em milímetro por segundo. Então, não é nem 1 metro por segundo, é milímetro por segundo. Então, vamos dar aqui um exemplo diferente, né? Se a máquina estiver vibrando a 7 milímetros por segundo, medir a aceleração, o próprio software lá fez a conversão, a integração para mim, e já disse que a amplitude de 0 a pico de vibração dessa minha máquina é de 7 milímetros por segundo. Que condição que ela está dentro dessa norma? Ela é uma máquina de classe 1, uma máquina pequena. Então, vamos lá. Níveis de severidade, medição de 7 metros por segundo, estaria acima de 6.634 milímetros por segundo, não metro por segundo, né? Quase para 10, estaria nessa faixa aqui, ó. Eu estaria numa faixa de transição entre C e D, ou seja, tomar cuidado em relação a essa máquina, já um alerta para manutenção, algo está vibrando demais aí, tem problema essa máquina, tem que já ver para fazer uma parada e identificar as causas raízes dessa vibração. Com análise de vibração é possível se identificar algumas falhas. Então, primeiro em relação à questão de amplitude no tempo, né, ali a questão do 0 a pico, está identificando que a máquina está com problema. Mas se eu fizer uma transformada de Fourier desse sinal e visualizar ele na frequência, eu posso tentar identificar os picos, quais as frequências que estão associadas a esses picos na frequência, e aí associar com algum tipo de falha conhecida. O primeiro tipo de falha que a gente vai analisar a partir desses picos é o desalinhamento de acoplamento. Então, olha só, se nós tivermos uma alta frequência de vibração que está associada a uma vez à rotação da máquina, então vamos supor que a máquina gira em 1800 RPM. 1800 RPM, rotação por minuto, né? Eu posso transformar em Hertz,
que é dividir por 60, porque Hertz é rotações por segundo, seria isso, né? Então, 1 minuto tem 60 segundos, dividido por 60, ou 1800, vai dar 30 Hz. Então, vamos supor que essa máquina gira em 1800 RPM, isso significa uma frequência em Hertz de 30, dividido por 60 dá 30. Então, vamos supor que eu tenho um pico na frequência de 30, pode ser uma falha de desbalanceamento. Então, o desbalanceamento rotativo, aquilo que a gente comentou, né, uma massa desbalanceada girando, né, fora do seu centro geométrico, nós vamos ter, fora do seu centro de gravidade, ou seja, o centro que ela está girando é fora do centro de gravidade dessa peça, então ela está desbalanceada. Então, possivelmente a gente faz lá um balanceamento desse eixo, se ele está empenado também tem esse problema de apresentar uma vez a frequência. Então, fiz análise de vibração, vi que tem um pico numa frequência de rotação da máquina, portanto eu posso concluir aí que há um desbalanceamento. Vou lá, faço a parada da máquina e faço o balanceamento do sistema. No caso, se eu observar 3 picos e que tem as fundamentais ou múltiplas da rotação, então vamos supor a rotação de 1800 RPM, para transformar em Hertz, dá 30 Hz, eu tenho uma frequência de 30 Hz, eu tenho um pico. Um segundo pico menor do que o primeiro em 60 Hz. E um terceiro pico a 90 Hz, né, 3 vezes a frequência fundamental, que a gente chama de harmônicos ou múltiplos dessa frequência, uma amplitude menor, eu posso estar associando o problema de vibração com desalinhamento angular. Então, olha, a gente sugere fazer uma verificação se a máquina não está desalinhada. Então, vai lá, mede, está desalinhada mesmo. E aí, para a máquina, faz o alinhamento, enfim. E tem a possibilidade também de haver o desalinhamento paralelo, por exemplo, se a primeira frequência 30 Hz apresentar um pico, só que a segunda frequência múltipla, né, ou seja, em 60 Hz, eu tenho um pico de amplitude maior. E no terceiro, em 90 Hz, no caso dessa máquina, que gira 1800, eu teria aí um pico de amplitude um pouco menor. Então, um espectro de frequência com essa característica pode ser vinculado a um desalinhamento paralelo. Olha só que interessante. Então, aqui também, né, uma ilustração desse desalinhamento mostrando esse cenário, né, de múltiplos da rotação com pico maior o primeiro sendo um desalinhamento angular, ou o pico maior sendo o segundo múltiplo da rotação, seria então deslocamento paralelo. E nós podemos estar identificando falhas nos rolamentos sem desmontar a máquina, só pela análise de vibração, lá no mancal, uma parte próxima do rolamento, faz a medição, você consegue dizer já se está tendo problemas de vibração, que a causa é a falha no rolamento, e você consegue dizer também em qual parte do rolamento está presente a falha. Por isso a gente vai ouvir falar sobre os BPF, que são os Ball Passing Frequency, que são as frequências de passagem das esferas nos rolos nas falhas. Então existe a questão do rolamento, né? A gente já estudou rolamentos lá em elementos de máquina, e o rolamento ele é construído pelo elemento rolante, pela pista externa, pela pista interna e uma gaiola separando, né, essas esferas aí dentro. Então eu consigo, pela análise do sinal de vibração, identificar a falha se é no anel externo, no anel interno, no elemento rolante, se é no gaiola. E também, dependendo da condição, se é por folga presente no rolamento, falta de lubrificação. Nós temos aqui a possibilidade de identificar um defeito na pista externa. Então a gente relaciona a frequência BPFO, esse O quer dizer alter, de externo. Nós podemos identificar um defeito na pista interna através do BPFI, ou seja, uma frequência de passagem da esfera na pista interna, o ID inner.
E nós podemos estar identificando também uma frequência de problemas aí um defeito no próprio rolo, na própria esfera, no elemento rolante lá, tá com um probleminha. E aí toda vez que essa esfera passa por uma região de carregamento, por exemplo, ela vai apresentar um pico de vibração. Essas vibrações que vêm do problemas de rolamento, eles são vibrações de alta frequência, e dificilmente a gente consegue analisar o espectro, identificar exatamente que é uma falha de rolamento sem fazer uma filtragem desse sinal específica e o envelope do sinal, que é um tratamento específico através da modulação, né, desse sinal. Então a gente retira os picos aqui e analisa numa baixa frequência o que está acontecendo. Então, nós podemos calcular as frequências de passagem na pista externa, na pista interna, o BFF, que é uma frequência de giro dos elementos rolantes, e o FTF, uma frequência de falha na gaiola. E aqui estão as equações para cada uma dessas frequências. Então, conhecida a rotação da máquina em RPM, o número de esferas ou elementos rolantes, se tem um rolamento de contato angular, o ângulo beta, e a média dos diâmetros, né? O diâmetro interno e o diâmetro externo do rolamento, a média desses diâmetros. Então, nós vamos ter espectros mostrando aí as amplitudes, e geralmente aparecem em múltiplos. Então, por exemplo, eu fiz lá uma medição de vibração, transformei no domínio da frequência e eu consigo identificar que existe uma frequência do BPFO, calculei essa frequência, a múltipla dela e o terceiro múltiplo dela, né, os dois harmônicos múltiplos, o segundo harmônico, o terceiro harmônico dessa frequência, da frequência. Então eu posso dizer aqui que o rolamento está com problema na pista externa. Então, os espectros, depois do tratamento, eles mostram esses picos, e aí existem a questão dos filtros que você pode colocar nos próprios softwares disponíveis nesse tipo de análise de vibração e rolamento. Então, ele já consegue ver o espectro do sinal e as bandas laterais da frequência da BPFO, por exemplo, aqui. Então, calculei lá a frequência de BPFO do rolamento, é 4.5 Hz. Então vai coincidir aí, ela já identifica os BPFO, então fica bem claro que esse rolamento está falhando aí e há algum problema na pista externa do rolamento. Da mesma forma que a gente analisa os rolamentos, nós podemos fazer uma análise de vibração e ver se o problema vem do engrenamento, das engrenagens. Então a gente não tem os BPF, que são os Ball Passing Frequency, ou seja, a frequência de passagem da esfera ou na pista externa, interna. Tem também o problema de vibração da gaiola ou do próprio elemento rolante. Também tem mais tipos de espectros para a gente comparar, falha em rolamentos, se também é questão de folga, se tem questão de falta de lubrificação. Então a gente compara os espectros com algo já conhecido. E no caso da falha nos sistemas de engrenamento, a gente vai conhecer o Gear Meshing Frequency. O Gear Mesh Frequency seria uma frequência de engrenamento que a gente pode conhecer tanto para a engrenagem motora, que a gente geralmente chama de pinhão, e a engrenagem movida, que a gente geralmente chama de própria engrenagem. Então aqui usa o termo em inglês Gear, G. Então, para mim calcular o GMF do pinhão, eu calculo pelo número de dentes do pinhão, esse Z significa o número de dentes do pinhão, vezes a rotação do pinhão. E é a frequência com que ele gira, né? Ou, no caso, o GMF da engrenagem seria o número de dentes da engrenagem vezes a frequência com que a engrenagem gira. Então, aqui ilustrando pinhão e engrenagem, essa análise do espectro seria para engrenagem de dentes retos, a gente faz uma medição na direção radial de vibração ou no caso do raio aqui na engrenagem. Então na caixa do redutor a gente põe uma medição
em cima, aqui nesse caso o acelerômetro, ou se for uma caixa com engrenagem liquidal, a gente acaba medindo a direção axial, que é ao longo do eixo, ali põe na frente, na tampa dessas caixas de redução. E aí o espectro que a gente gostaria de ver, no caso em caixas que tem engrenagem, seriam espectros em que a vibração ela apresenta um pico grande na frequência da engrenagem, que geralmente é uma frequência reduzida da frequência do pinhão, porque geralmente a engrenagem é maior do que o pinhão. E existem essas três aparecimento aqui de frequências com bandas laterais. Essas bandas laterais também é interessante porque a gente consegue identificar se a falha é no pinhão ou na engrenagem. E aí a gente consegue ver aqui uma vez o GMF, duas vezes o GMF ou três vezes o GMF aqui. São frequências que aparecem devido ao sistema de engrenamento. Se aparecer dessa forma um espectro, mais ou menos, é que o sistema está normal, está vibrando, está operando e está tendo um bom engrenamento. Quando, por exemplo, o segundo GMF, o terceiro GMF aqui, a frequência que calculamos aqui em cima, né? Ela apresentar picos muito elevados, semelhante aos picos 1 ou maior do que os outros picos, quer dizer que está tendo problema o engrenamento associado ao pinhão ou à engrenagem. Então, olha só, através da análise de vibração, a gente consegue identificar diversas falhas na manutenção. Rolamentos deteriorados, então faz lá a análise e calcula os BPF, que são as frequências de passagem das esferas de rolo. Engrenagens defeituosas, então é o GMF que a gente calcula. Acoplamentos desalinhados, a gente vincula sempre a questão da rotação e seus múltiplos. Rotores desbalanceados também, vínculos desajustados, eixos deformados, ou seja, o empenamento está vinculado ali ao desalinhamento. Lubrificação deficiente, então sempre quando tiver problemas de lubrificação a gente consegue ver na análise de vibração altas frequências. Folgas excessivas também a gente consegue identificar na análise de vibração, falta de rigidez, problemas aerodinâmicos e hidráulicos, cavitação, tudo associado à análise da frequência do sinal, desbalanceamento de rotores ou de motores elétricos. Então aqui fica essa parte da análise de vibração, uma parte introdutória desse assunto. Então é muito importante que a gente da manutenção dessa área se especialize principalmente nesse tipo de análise de vibração, busque conhecer os equipamentos disponíveis para alinhamento a laser, para o balanceamento no caso, análise de vibração, acelerômetro, e fazer esse tipo de monitoramento das condições de máquina através da análise de vibração e análise dos sinais, né, no espectro ou no tempo para identificação de um tipo ou outro de falha.